Ganhando o Jogo. Debates esportivos. José Aldo Pinheiro. Salve, salve, meus amigos, muito bom dia. São 11 da manhã, mais 33 minutos. Nós estamos começando pela Rádio Guaíba, o Ganhando o Jogo, o programa do Banco Banrisul, Banrifast. Peça já a sua direto no aplicativo Banrisul Digital. Eu tentei pedir, mas já estava estourado lá, então vou de novo. Estourado no sentido que já tinha se esgotado a primeira leva, pelo que eu entendi, mas achei lindo a iniciativa, o trabalho que está sendo feito pelo Banrisul. Então é isso, peça já a sua direto no aplicativo Banrisul Digital. Meus amigos da FTEC Centro Automotivo, um grande abraço para a turma toda lá, liderada pelo Rafael. João Rafael, figura queridíssima. Lá tem troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7 da manhã, 7:30 da manhã, para ser preciso, até às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. O sábado das 7h30 até às 12, o fone é 3907-1743. 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Fica na Avenida Cairu, lá no bairro São João, é na Cairu 1447. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Tô aguardando aquela ligação do Rafael para dar um pulo lá para fazer a troca dos limpadores de para-brisa. Eu tô sempre com eles, confio naquela turma que trabalha de forma muito, muito conectada com a evolução das tecnologias automotivas e são confiáveis. Meu querido Carlos Guimarães, bom dia, Carlão. Oi, Zé, bom dia. Na paz do senhor? Eu tô bem, Tá bonito, guri. Tá bonito. Tu Barba tá... parada, cabelo parado, tá com aquela cara boa. E tu tá sendo bem tratado também, né? Eu sabia que eles iam cara, começar com chamou isso. muita atenção a tua postagem no Instagram. Assustou as pessoas que eu tô Muitos um pouco... colegas vieram falar comigo, colegas de outras emissoras, ex-colegas teus. Beijinho pra eles, tá? Vieram falar comigo perguntando... Cadê aquele rapaz magro que corria? Perguntando algumas coisas. Deu pra ver que tu tá sendo bem tratado. Sim. Muito obrigado pela minha família que me trata bem. De fato, foram férias maravilhosas. São bons cozinheiros. Maravilhosas. Quem é que cozinha bem lá? Todo mundo. Dá pra ver. Dá pra ver que todo mundo cozinha bem. Lá no Paraná, eu fui bem tratado. Lá em Florianópolis, Tapira. Tapira e Porto Rico. Se come muito em Tapira, né? É um balneário, eu comi um peixe. Um só? Na telha, em Porto Rico, espetacular. Pela foto foram vários. Que lugar bacana, gente. A gente não conhece o Brasil direito, a gente não tem noção de coisas que existem dentro da nossa própria pátria. Porto Rico é um pequeno balneário de 2.500 moradores. Onde é que fica? Fica no encontro dos estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Balneário de Água Doce logo. Né? Sim, no Rio Paranazão. Rio Paraná. No Rio Paraná. E eles... Peixe de água doce. Peixe de água doce. Mas quando eles chegam ao período de temporada alta para eles lá, eles aumentam de 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, para 15, 16 mil moradores. Tem imensas marinas onde ficam atracados lanchas, barcos, iates, aquela coisa assim maluca. A Vivian diz que parece cidreira, que a Vivian é de cidreira. Cidreira, né? Não, mas o padrão é altíssimo de financeiro das pessoas desse pequeno balneário lá de Rio, lá no Paraná, Porto Rico. Os caras vêm de São Paulo, gente endinheirada de São Paulo, do Mato Grosso. Tem um vereador chamado Milico lá, senão para ser... Só cidreira tem, só cidreira. Um abraço pro Milico. Um abraço pra cidreira, que é o lugar que eu adoro. Manda um abraço pro Milico. Milico, querido. Um abraço. Saúde. Como é o nome do Milico, Vivian? Grita aí. O Romildo. E toda aquela turma que manifestou preocupação comigo, é só um excesso de peso, o resto mais tá tudo bem. Espírito bom, tudo tranquilo. A Ana Carolina tá chegando, ela vem para o estúdio para participar conosco. O Carlos Guimarães você já ouviu, o Cristiano Oliveira, bom dia, Cris. Tudo bem, Zé? Bom dia a todos, saudações. Bem-vindo, viu, Zé? Obrigado, querido. Mas bem-vindo não à rádio, bem-vindo ao time dos obesos. Tu também? Foi boa as férias, né, professor? Foi bom. Um período longo, 30 dias, fazia um tempo que eu não tirava.
Mas foi muito bom. Temos o professor Juremir também conosco. Tá por aí já, professor? Bom dia, bem-vindo. Hoje é um dia importante, hoje tem PSG em campo. Sim, vamos papar os caras do Atalanta ou não? Eu espero que sim, eu estou torcendo por uma final Lyon e PSG. Não, mas vocês vão morrer na mão do Madrid na semi. O Madrid foi desclassificado. Já caiu o Atlético? Ah, não. Não, ele tá falando do Atlético. Atlético. O Atlético joga como o Leipzig. O Madrid, quando falou Madrid, me veio na cabeça o Real. Sim, tu tens razão, que é assim que eles tratam. Exato. Né? O Real é o Madrid. Não, o Atlético tá vivo. O Atlético pega o RB Leipzig. Isso, o bom time do RB Leipzig, que não tem mais o Timo Werner, que era o principal jogador. Eu segura esse teu coraçãozinho parisiense aí, professor, porque... Saudades Quero de dizer Paris. que o PSG passa, viu? PSG passa, é. PSG passa pelo Atalanta. Mas o Atalanta tem o melhor ataque da história. Melhor ataque do mundo. E da temporada, né? Isso. Não, melhor ataque do mundo. Deu uma Números, é claro, né? Deu uma travadinha, viu? Foi falar mal de mim, sabe como é que é aquela coisa, né, Cristiano? Vem aquele pigarrinho que fica impedido de falar, eu sou um cara terrível. Bom, então é esse o time que tá aí, que você está acompanhando, que vai debater. Eu pedi pro Magno também participar, já que o Magno hoje narra à noite. O Magno tá com a gente? Tá com a gente também. Poxa, que notícia, porque eu tinha a impressão que... Não tava na escala original não, mas eu chamei, tá trabalhando hoje, porque hoje à noite ele narra Grêmio e Ceará. Aliás, deixa eu fazer uma observação, eu acompanhei todas as transmissões da Rádio Guaíba, o Magno está numa fase esplendorosa. Eu também acho. Numa fase daquelas de ponta. Eu não sou um cara que elogia à toa, o Magno sabe muito bem disso. Eu acho que o Luiz Magno hoje vive o melhor momento da carreira dele. Sim. Não tem nenhuma dúvida disso. Se tornou um narrador assim, com maturidade, né? E com identidade, que é uma coisa que é difícil, porque eu vejo um monte de narrador aí pelo Brasil afora, tentando imitar outros narradores, e o Magno adquiriu um negócio que é muito difícil pro narrador. Ser narrador é difícil pra caramba, é a coisa mais difícil. Personalidade na narração. Personalidade e identidade. O Magno, ele assumiu uma personalidade, uma identidade, pra mim, é a principal virtude, mais do que ritmo, voz, bordão, é personalidade e identidade. Muito bom, depois desse elogio, Magno, acho que tu vai falar por uns 40 minutos. Estou emocionado, de fato. Claro, o Guimarães ele não é de elogiar à toa, então... Eu tô falando sério. Sinceramente, eu me torno muito feliz, me deixa muito feliz esse tipo de colocação em público, o que é mais difícil ainda de se acontecer, falado aí pelo Guimarães, a todos que estão acompanhando ganhando o jogo neste momento. Então, sinto-me não só envaidecido, como dotado de uma responsabilidade ainda maior. Então, que assim prossigamos todos. Quanto à foto bolachesca de Medeiros, que circulou em redes sociais, foto não, vídeo bolachesco de Medeiros, imagino que esse peixe que você comeu lá na tríplice divisa, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, tenha sido um pirarucu, que é o maior peixe da água doce. Então, ele lhe deu sustância, como diria lá em São Luís Gonzaga, você está cheio de sustância, e espero que isso não lhe traga complicações de colesterol, diabetes e outras coisas do tipo. Tá bom, José Aldo? Não, tô cuidando disso também. Muito bom, Magno. Obrigado. Eu quero dizer sobre o que o Carlos Guimarães falou, que me pareceu... A gente conhece o Carlão, ele tem aqueles troços assim, às vezes deu umas fúria nele, mas ele é sempre sincero até na hora da fúria. E o que ele disse a respeito do Magno é verdade. Com sinceridade. Eu fiz parte de um time de narradores que era um time brilhante, e hoje eu faço parte novamente de um time brilhante. Eu trabalhei numa equipe que tinha Ranzolin como primeiro, Haroldo de Souza como segundo, Roberto Brauner como terceiro, eu era o quarto, Pedro Ernesto era quinto e Belmonte era sexto. O Belmonte era repórter e narrador, o Pedro era repórter e narrador, mas todos sempre foram brilhantes. E os de cima, o Ranzolin e o Haroldo, são gênios da história da narração. E o Brauner também era. Então eu tenho uma certa legitimidade para fazer esse elogio ao Magno, da qualidade de narração dele, porque já há bastante tempo a gente está vivendo nisso e convivendo com grandes profissionais. Isso parece Fórmula 1. Aí os da frente foram quebrando e o quinto assumiu. É verdade. Ô Juremir, qual a tua opinião sobre essas hierarquias? Eu acho meio esquisitas. Muito bom. Professor,
Vamos falar de... Hoje tem futebol aqui, tem campeonato brasileiro, tem rodada. Fala, Magno. Fala, Cristiano. Não, justamente, Zé, isso acaba me recordando aquela frase do Piquet. Houve uma época que eu olhava no grid, tinha o Lauda, tinha ali o Ayrton, o imbecil do Mansell. Depois de um tempo, era o Aliô, o De Césares, o Katayama, é hora de largar. O Mansell, que o Piquet só se referia como... Imbecil. Ô Zé, se me permite, hoje tem um Grêmio contra o Ceará, o Grêmio vai com o time reserva, tá? Tem 3 titulares só, né? Vai com o time reserva, isso aí é time reserva. Não é nem misto, é o time reserva... Reforçado com 3. De forma comedida, reforçado de forma comedida, reforçado de forma tímida, né? Mas é o time reserva e começou a questão de poupar jogador. Isso é um assunto que a gente pode debater, mas também tem outras coisas que, pra mim, são mais importantes que isso, que mas o Grêmio daqui 3 dias tem Corinthians, né? Daqui a 3 dias tem Corinthians, depois daqui a 3 tem mais, se eu não me engano, Flamengo, e depois em 3 dias tem... Esqueci os adversários, mas... Mas não justifica agora, né, cara? Não justifica, na boa. Segunda rodada, nenhuma outra competição nesse momento. Mas a gente tá diante de um cenário atípico, tá? Eu acho que não justifica também, tá? Acho que não justifica. Mas eu acho que a gente encontra uma outra questão que se torna mais grave e preponderante a tudo isso. Que é uma incerteza que, embora aqui não se tenha, porque tá tudo em dia... por enquanto, com o Grêmio e com o Internacional, mas tem a ver com já uma repercussão que a tabela sofre por conta de outras coisas que vem acontecendo. E eu vou citar aqui o caso do Atlético Goianiense, que é um assunto que a gente tem que falar, né? Porque não é porque o Grêmio joga, o Inter joga, é dia de Grêmio, é dia de Inter, que o que está no entorno, que sim reflete na vida de Grêmio e Inter, desimporta. Não. O que está acontecendo com o Atlético Goianiense é um negócio que me parece muito grave, tá? Tem jogador que foi testado positivo e vai pro jogo porque, de acordo com a comissão médica do Atlético, esses jogadores não têm carga viral suficiente para passar para outros jogadores. Os caras vão pro jogo. Os caras testaram positivo, não tinha chegado todos os resultados dos exames do Atlético Goianiense. E já aconteceu com o Goiás isso, na Série B já aconteceu com o CSA. 18 casos. São 40 jogadores entre A, B e C que testaram positivo. E a gente tá jogando. Vamos apertar, mas na Europa e em outros lugares não teve esse índice. Eu julgo isso muito preocupante. Não, em outros lugares eu vou te dar o exemplo. O Atlético de Madrid, numa Champions League, teve 2 jogadores positivos, o Versálico e o Ángel Correa. Sabe o que aconteceu? Os 2 foram proibidos de viajar e todo o grupo foi testado de novo antes da viagem para ver se esses 2 jogadores tinham passado para o restante do grupo. Eu imagino que o departamento médico do Atlético Goianiense deve ter algum gênio com o QI de 190 que deve trabalhar na OMS, porque o cara está calculando com base em alguma coisa se o cara tem carga viral para passar ou não. Isso. Para os demais colegas. A verdade é essa, que o Atlético tem 4 jogadores positivos que vão para o jogo. O que nos leva a uma outra verdade: não há protocolo. Isso. Não, mas o protocolo... Não há protocolo. Para que serve o protocolo? O protocolo não é para que um não espalhe para o outro. Isso aí pode acontecer no dia a dia. O protocolo é para que um time não espalhe para o outro, para que a Covid-19 não fique disseminada entre os jogadores, no caso do Atlético, Série A de Campeonato Brasileiro, no caso do CSA da Série B, no caso do Imperatriz do Maranhão da Série C. Para isso que serve o protocolo. A partir do momento em que tu libera, jogador positivo pode jogar. Não há protocolo. Então é o seguinte, para de fazer teste. Porque se os caras estão fazendo teste para separar os positivos dos negativos e os positivos estão recebendo o ok para jogar, então para de fazer teste. Não serve para nada esse negócio. Eu não me atreveria a ser tão categórico de fazer essa observação, até por um desconhecimento técnico. Se o médico está dizendo que tem carga viral que não é o bastante para contaminar os demais, se ele é médico, talvez ele tenha um conhecimento que a gente não tem. Mas, assim como regra geral, me parece com razão o nosso Cristiano Oliveira. Se tem carga viral, por mínima que seja, conosco foi assim, né, professor? A gente evitava contato com as pessoas. Eu me lembro do professor dizendo: Zé Aldo, testei de novo aqui e ainda tô com carga viral.
Então ele ficava em casa isolado. E o mesmo aconteceu comigo e com todos os colegas que foram submetidos a um controle pós período de quarentena, de isolamento, após contaminação, para apurar se estavam com algum tipo de vírus ativo no organismo ainda, para só então conviver. A prudência nesses casos recomenda. Me parece que o protocolo ele é da seguinte maneira, ele funciona da seguinte maneira. Clube grande que tem elenco maior, afasta os jogadores. Clube menor que tem um elenco, por consequência menor, tira ali um fim de semana, não faz um jogo ali contra o São Paulo, não faz um jogo contra não sei quem, mas no meio de semana tu tem que jogar. Não interessa se está contaminado ou não, se pode transmitir ou não. Junta médica vai defender o interesse do clube, o interesse do campeonato, e assim eu acho que vai continuar. Eu imagino que em um mês o campeonato vai parar, mas até lá vamos ter aí toda a rodada algum clube, especialmente os médios e os pequenos que estão na A ou B, com liminares, colocando gente contaminada jogando. É isso que vai acontecer, é uma bagunça completa. Eu acho que até eu apostaria até no contrário, Magno. Eu acho que daqui um mês vai ser muito pior do que hoje, mas eles não vão parar. Eu acho que eles vão seguir fechando os olhos e jogando. O que o departamento médico do Goianense está argumentando é o seguinte, né? É aquela história de que não existe meio grávida, ou tá grávida ou não tá. O Goianense está argumentando isso. Não, ele tá com pouca Covid, então pode jogar. O argumento é esse. Meio doente, meio Covid. Queria dar um passo atrás para a gente voltar à questão do poupar por parte do Renato e da estratégia do Grêmio. Eu não vou dizer que vocês estão errados ou que tenham uma opinião totalmente contrária, mas eu observando a estratégia do Grêmio ou a política de aproveitamento do Grêmio, eu relativizaria essa crítica, dá para entender. O Grêmio tem Libertadores agora na sequência, tem Copa do Brasil agora na sequência, e se ele pegar... Eu estava com saudade das tuas relativizações, viu, Zé? Porque se ele pegar, o Grêmio está contratando jogadores velhos. Se ele pegar e começar a sobrecarregar esses caras, daqui um pouco ele começa a estourar o time para a hora que ele mais vai precisar dos seus jogadores. Nós estamos numa espécie assim de reinício ou início de temporada. Não dá para sobrecarregar os caras agora, porque eles ficaram muito tempo sem jogar. Atleticamente falando, do ponto de vista físico, jogar tudo em cima dos caras nesta retomada é colocar em risco de perder vários jogadores. Ao menos a experiência me recomenda nesse sentido. Eu posso... Quantos jogadores serão preservados hoje? 8. Mais? 8? Hoje são 8. Deixa por 8. Então, por que desses 8, ao invés de preservar os 8 de uma vez só, tu não preserva 4 hoje e 4 domingo? Isso. Vai dar na mesma. 8 serão preservados. A resposta... É isso que se faz... Sabe o que mais? É isso que se faz fora daqui, e é isso que o Jorge Jesus, lá vou eu citar o português de novo, o ano passado fazia. Era uma mentira, uma inverdade, uma falácia quando se dizia o Jorge Jesus não preserva. Todo jogo ele preservava, mas preservava 1, 2, cara, no máximo dos máximos 3. Mas preservando 1 ou 2, a gente cansou de fazer jogo do Flamengo no Brasileiro. Olha, hoje o Rafinha e o Felipe Luiz estão fora. No jogo seguinte, olha, hoje o Everton Ribeiro e o Arrascaeta estão fora. No outro jogo, olha, hoje o Pablo Mari foi preservado. É isso. O grande problema, eu vou falar de dupla Grenal porque nos interessa, mas no restante também é assim. O grande problema nosso é achar que preservar jogadores significa tirar o time inteiro de uma vez só, descaracterizando completamente a equipe. Se vai preservar 8, eu concordo que tem que preservar. Se não preservar, daqui 10 dias vai estar todo mundo no DM. É claro que tem que preservar. Mas por que não preserva 4 aqui e 4 domingo? Por que tem que ser os 8 de uma vez só? Para descaracterizar o time e aumentar em 70% a chance de perder o jogo? O professor parece que queria dizer alguma coisa. Não, eu tenho essa posição há muito tempo, concordo com o Oliveira. Tem que preservar 1, 2, mas mudar todo o time aumenta muito a chance de um resultado negativo. Afinal de contas, ninguém tem tanto jogador bom a ponto de ter 2 times altamente competitivos, ainda mais num jogo fora de casa, ainda que atualmente sem torcida o fator fora de casa não conte muito, mas o Ceará não é um time ruim, vai ter a sua vida bastante facilitada pela escolha que o Grêmio fez. O Grêmio começa no início do campeonato a abrir mão do brasileiro. Novamente, né?
Novamente. A resposta pronta vai ser o seguinte, hoje tá se preservando 8 e não meio a meio, porque sábado é o Corinthians. E o Corinthians é um adversário mais forte, em tese, tá? Em tese. Eu concordo que a preservação, ela tem que... Ela poderia estabelecer um nível de competitividade que consiga deixar o time regular na temporada, pontual. Como, por exemplo, tem lá um exame, uma avaliação, que até deixou o Thiago Galhardo no banco do jogo de sábado do Inter. Tira aqui 2, tira aqui 3, no outro jogo tira 2, tira 3. Eu acho que essa regularidade ela é maior. E aí a gente entra na questão dos reforços, né? Porque ontem foi contratado o Robinho, que é um jogador que viveu um bom momento, mas que esse bom momento não é recente. Eu li o que o Oliveira colocou a respeito da avaliação sobre o Robinho. Não é o tipo de jogador que eu contrataria, tá? Meu modelo... Eu também não. Eu não contrataria. Meu modelo de negócio, de contratação de clube, ele atende a requisitos um pouco diferentes. 33 anos, né? Mais um jogador. Isso. Esse é o primeiro ponto. Temporada fraca e lesões. Se eu apoiar a contratação do Robinho, eu vou precisar, por coerência, apoiar boa parte dos caras que o Silva caracterizava como catadão de refugos que o Inter contratou. Não propriamente por ser refúgio em si, que eu até acho que não é, acho que ele não é mau jogador, mas pela característica do negócio. Exato. Não é um modelo que me agrada. Eu acho que sim, tem que reforçar grupo, mas acho que pode se buscar jogadores de outras características, de outros históricos, tá? Sei que a torcida do Grêmio é bem esperançosa com relação ao Robinho, pelo menos eu vi isso ontem. É impressionante a mudança de característica de torcida do Grêmio Internacional, cara. Se fosse o Inter contratar o Robinho, não teria esperança nenhuma. A torcida do Inter ia rejeitar. A do Grêmio apoia. E já vi torcedor do Grêmio. Nosso Giovanni Oliveira, nosso Giovanni Gaforelli, colega aqui, que é gremista, fanático, diga-se de passagem, viu? Nosso jardineiro, Giovanni. Não é do departamento de esportes, o Giovanni? Não, departamento de jornalismo. Não é produtor do esporte? Tem produtor, torcedor aqui, Olha, cara, o cara põe na rede social foto dele com o Grêmio e fala o tempo todo. Eu não tô entregando nenhuma novidade aqui. E o Giovanni, eu tava falando... O Juremir trabalha no Ganhando o Jogo identificado, qual é o problema? Levou também. E o Oliveira... anos o Juremir pra assumir essa posição dele. E aí tava falando do Luciano... Giovanni é precoce. Tá falando do Luciano, e aí tá falando, cara, daí tá falando dos centroavantes, e aí veio a frase: Jael de volta me servia. Giovanni Gaforelli. Sensacional. Tá preso já ou não? Não, tá solto. É uma grande figura, cara. O que fala o Carlos Guimarães? Eu tenho 2 perguntas a propósito do que disse o Guimarães. Diga. Tem colorado que não seja depressivo e tem gremista que não seja fanático? Eu acho que isso é uma construção de todo torcedor tem uma característica, né? Toda torcida tem uma característica. Eu acho que essa construção se dá muito pela... Eu tava vendo um diálogo num grupo... no grupo, o pessoal que joga cartola, o Cristiano Oliveira, tava num grupo aí, só lendo um diálogo, e aí veio o assunto pro Tcheco, que é um jogador que tem uma idolatria dentro do Grêmio maior do que outros jogadores. Talvez o jovem não saiba, porque o jovem acha que a história começou com ele. Aí eu fico pensando em um cara como gente boa, teu amigo Oswaldo Vital. Oswaldo. E aí eu fico numa comparação com o Tcheco, e aí eu me pergunto, cara, eu sei que vocês não viram o Oswaldo jogar, mas é uma coisa assim, procurem saber da história. O Tcheco não pode ser ídolo. O Oswaldo parece... Contemporâneo ali ao Oswaldo e o Tita, que jogou pouco tempo no Grêmio. Eu vou Tita, até pegar... mesmo jogando menos de um ano do Grêmio, ele tem uma importância muito maior que a do Tcheco, por exemplo. Eu vou até pegar 2 caras que foram meio carregadores de piano, embora um com mais brilhantismo que o outro. Mas se pegar o Oswaldo e Luiz Carlos Goiano, grande figura, um homem na acepção da palavra, eles têm menos moral na história do Grêmio que o Tcheco por causa do jovem. O jovem acha o Tcheco mais ídolo do que esses dois. O jovem acha o Tcheco. O Tcheco representa, eu vou falar em 30 segundos antes do intervalo. O Tcheco representa pro Grêmio algo muito parecido com o que o Fabiano representou pro Inter no final dos anos 90. É um ídolo, entre aspas, de uma época em que o Grêmio não ganhava nada com o Tcheco.
Nada, não por causa dele, claro, o Tcheco Toca estava ao chão. no contexto, não era o responsável. E com o Fabiano, o Inter não ganhava nada também, mesma coisa, não por causa dele, pelo contexto. Mas a época era de vacas tão magras, mas tão magras, que aparecia o Fabiano que fazia 2 gols em Grenal e virou um ídolo. Apareceu o Tcheco que, né, vibrava e tal, chamava o torcedor e virou um ídolo. Mas na verdade a dupla Grenal na era Tcheco e na era Fabiano, esses times não conseguiam ganhar nada. Essa era a verdade. Eu, no hall de ídolos ali do Inter, eu me nego a colocar o Fabiano. E no hall de ídolos do Grêmio, me nego a colocar o Tcheco. Preciso fazer um intervalo, são 11 da manhã, mais 59 minutos. Vem aí notícias e em seguida retomamos o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Guaíba para o Banco Banrisul. Ouça na Rádio Guaíba, todos os sábados às 9 da noite, Arquivo Guaíba. É porque o rádio continua sendo um rádio, o veículo instantâneo. 8 minutos, voltamos pela Guaíba com o Ganhando o Jogo. Banrifest. Peça já a sua direto no app Banrisul Digital. Conosco até a 1 da tarde aqui com o Ganhando o Jogo. Banrifest é a pulseira de pagamento do Banrisul. Peça já a sua no app Banrisul Digital e pague as suas compras sem precisar levar o cartão de crédito. Ponto dos Cafés com a previsão do tempo sempre. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009. Conheça o site pontodoscafés.com.br. Como eu sou... Zé. Diga aí. Ô Zé. Não, rapidamente, Oliveira, Zé, companheiros. Na saída ali do bloco para o Guaíba Notícias, nós tivemos ali a chamada do Arquivo Guaíba. E ele vai ser, ou melhor, já está sendo preparado pelo Pedro Alt, Davis Rodrigues, quanto à homenagem mais do que merecida ao nosso querido Edgar Pascoal Schmidt. Então, já pedi a vocês, ao Zé, ao Carlos, a Juremir, e peço agora para o Cristiano Oliveira também um depoimento, né? A gente vai falar, evidentemente, internamente sobre isso, mas os colegas, aqueles que trabalharam, que conheceram, que conviveram, até mesmo companheiros de outras emissoras, que conviveram com o Edgar Schmidt ao seu período de repórter e comentarista. Vamos fazer algo bem legal para este sábado e domingo para o grande Edgar Schmidt, viu, Zé? Muito bom. Perdemos um companheiro que já há algum tempo enfrentava uma situação bastante difícil. Desde 2013 ele estava com limitações de fala, com dificuldades de movimentos e a Covid-19 acabou precipitando uma situação, levando a óbito o nosso Edgar Schmidt, que eu conheci como Edgar Schmidt. Depois por um tempo ele adotou um outro nome, colocando um dos nomes dele no meio, Edgar Pascoal Schmidt, porque ele fez com um numerólogo, fez uma consulta e o numerólogo sugeriu para ele que adotasse também o Pascoal, que aquilo dava sorte nos negócios e tudo. Edgar era uma figura, tem tanta coisa que a gente vai conversar nessa retrospectiva que o Magno vai fazer sobre a carreira do Edgar. É uma história muito bonita. Era um dos grandes repórteres, ficava ali disputando com o Belmonte, com o Laerte, as grandes coberturas, e trabalhou nos grandes veículos. Grande comentarista também. Grande comentarista depois. Falava bonito. E uma grande figura humana. Eu vou falar para vocês, nós tínhamos algumas identidades, alguns gostos parecidos, e eu não tinha condições. Então o Edgar, por exemplo, ele viajava, ele comprava um boné tipo irlandês. E ele chegava um ponto, é aquele boné que tu gostava, eu digo, tu tem ele ainda, tá lá em casa, não uso mais, eu digo, me vende. Aí ele me vendia por um troquinho e tal. E aquela jaqueta que tu comprou em Chicago, eu gostava, aquele negócio bonito. Não tô usando mais, tá lá em casa, me vende. Tu faz isso também. Especialmente naquela época que tu ganhava, né? Então ele comprava muitos rádios, ele ia ao Japão, ao exterior, e passava nos free shop, comprava eletrônicos e depois ele negociava com a gente quando ele cansava daquilo. Perdão, Oliveira. Não, a lembrança é absolutamente justa, né? E a homenagem, não tenho dúvida, vai estar bem legal, desse que foi um dos grandes aí da história do rádio do Rio Grande do Sul. Da Rádio Guaíba e, por consequência, né, do rádio do Rio Grande do Sul. Uma informação sobre o que nós falávamos na primeira hora, tá? O tweet até adiante do programa, mas o Josito Carlos me mandou e eu só vi agora. Para dar o crédito, a informação é do Marco Aurélio Souza, é repórter gaúcho, inclusive, mas mora não sei se Rio, em São Paulo já há muitos anos. São Paulo. São Paulo. Ele começa assim, ó: vem briga das grandes por aí. E a informação que ele traz é a seguinte: a CBF, ela quer até outubro, nós estamos em meados de agosto, ela quer até outubro a volta das torcidas aos estádios de futebol do Campeonato Brasileiro. O Flamengo
é a favor. E eu acho que, para bom entendedor, o futuro próximo está explicado, né? O que me preocupa mais nisso e eu confesso que eu esgotei por muito tempo o meu ponto de vista a respeito da volta do futebol, né? Eu entendo perfeitamente a atividade da qual eu também faço parte, sou da imprensa esportiva, entendo todos os problemas, todas as coisas, mas acho que uma coisa ela se sobrepõe a todas as outras, que é a vida. Quando os exemplos europeus foram colocados à prova e houve a conclusão da Bundesliga, houve a conclusão da Liga Espanhola, houve a conclusão da Premier League, entre outros, eu achei que aqueles protocolo de verdade, tá? Não aquilo que o Oliveira falou de o protocolo é não ter protocolo, não o famoso regra não ter regra. Aquelas medidas e procedimentos adotados na Europa, que elas fossem apreendidas e aplicadas aqui no Brasil. Mas as aplicadas no gauchão eram similares às europeias. O gauchão eu tô colocando de fora. A questão é quando eu entrei num debate há um tempo atrás sobre streaming, né? Até participou o gerente de marketing, diretor de marketing do Bahia. E nesse debate estava falando sobre liga. E a experiência, e aí esqueci o nome dele, cara. O gerente de marketing do Bahia, o cara muito legal, diretor de marketing, vice de marketing, esse é o cargo, ou de comunicação, enfim. E ele colocou o seguinte: não, existe um exemplo de liga aqui no Brasil muito bem sucedido, que é a Copa do Nordeste, que é a Copa Nordeste, né, Magno? A Copa Nordeste, exato, ela é muito bem sucedida. Aí veio pra mim, porque eu tinha dito, Clube dos 13 não funcionou, Copa União 87 foi um grande campeonato que depois também não funcionou, embora em 88 tenha sido Copa União 88, aí volta pra ser campeonato brasileiro. As ligas regionais não funcionaram, a primeira liga não funcionou. Ele diz, não, mas tem um exemplo que funcionou, que é o principal fonte de receita, inclusive, dos clubes aqui, que é a Copa Nordeste. E vocês já viram o nível de endividamento dos clubes nordestinos? Baixíssimo. Baixíssimo. Só que aí, Juremir, eu falei o seguinte, olha só. Eu concordo que a Copa Nordeste seja um exemplo bem sucedido. O problema é quando desce pro sul. Carlos. O problema, Magno, é quando desce pro Sudeste. Lenin Franco, o nome do Lenin Franco. Ele, muito gente boa, cara competentíssimo, Lenin Franco. O problema é quando desce pro Sudeste. O problema é quando encontra Flamengo e Corinthians. Aí o buraco é mais embaixo, aí é diferente, porque são instituições que, em geral, só pensam em si, e que esse só pensar em si vai desconsiderar bom senso, com perdão do trocadilho, de mais um movimento, Oliveira, que não funcionou, desconsidera bom senso, desconsidera coisas que são melhores para o futebol brasileiro, pensando só em si. Nessa Deixa informação eu puxar um outro ponto aqui rapidinho. Publicou o Marco Aurélio Souza no seu Twitter, o Flamengo é a favor da recolocação de torcida nos estádios, o Corinthians é contra. Então, como são as duas principais forças aí, pode haver uma queda de braço. Voltando à questão da volta do futebol, protocolos, por aí vai, o que boa parte das pessoas não se deu conta é que não é simplesmente algo temporal. Se na Europa eles voltaram em 30 de maio, a gente pode voltar também. Não é algo temporal. Não significa tampouco que lá na Europa eles já estavam entrando no verão naquele momento e aqui a gente entrava no inverno. Não é simplesmente uma coisa assim de fazer uma comparação temporal. É indiretamente, porque o tempo ele deve ser observado primeiramente, não através simplesmente de ser outono, de ser inverno, de ser verão, ou de ser 30 de maio, ou de ser 20 de fevereiro. A questão é o gráfico de contaminações, de mortes, e com uma comparação básica, eu entrevistava no final de semana o Leonardo Gottens, que mora em Lisboa e que está fazendo uma cobertura agora dessa fase final da Champions League, e ele dizia que os números do Porto Alegre, os números do Rio Grande do Sul são muito parecidos com os de Portugal, só que lá morre um por dia, às vezes nenhum, às vezes dois, e lá tem uma condição hospitalar muito melhor que a daqui. A questão é o gráfico de contaminados e de mortes. Na Europa o futebol voltou quando o gráfico, não é que ele tinha começado a cair, ele já estava numa queda vertiginosa. E aqui no Brasil, a gente voltou a jogar com o gráfico lá em cima. E, aliás, o gráfico continua lá em cima, tá? O gráfico estabilizou.
Só que estabilizou no pior momento possível, que é no alto. Então, nós não esperamos o gráfico baixar para voltar a jogar. A gente voltou a jogar com o gráfico lá em cima. Esse foi o problema. O professor queria propor um assunto, professor. Não, dentro de todos esses assuntos, o Brasil está num momento de grande confusão, de falta de razoabilidade, de critérios. A Rede Globo, como a gente sabe, em princípio, rompeu o contrato de transmissão da Libertadores e ainda não reestabeleceu uma negociação. Isso acarreta o seguinte: é possível que não tenha transmissão de TV do Grenal. Nós já tivemos o Grenal da confusão, foi um Grenal fechado pro rádio, né? Foi um Grenal. Aí que tá. Streaming. Mas isso desde o início, tá? Os jogos da quinta-feira sempre são por streaming. Os jogos da quinta-feira não tem nem TV fechada. Os jogos da quinta na Libertadores, essa foi uma condição exclusiva de compra do Facebook. O Facebook comprou desde que houvesse exclusividade na quinta-feira. Então, quinta-feira não tem nem Fox Sports, nem Sport TV, muito menos Globo. Quinta-feira é só Facebook. Por isso que o Grenal foi exclusivo do Face. Isso aí eu acho que é uma outra batalha, porque também tem uma crise, né? Em geral, dos meios de comunicação. A outra batalha que eu acho que tem muito de ser capitaneada pelo Flamengo, e acho que as coisas emperram justamente nesse sentimento, que até me colocaram é legítimo. Cara, é legítimo. O Flamengo fez alguma coisa ilegal? Não fez. Mas eu acho que dentro de uma ordem que, eu não sei, eu penso meio ingênuo às vezes, eu penso meio utópico às vezes, e meio idealista, meio quixotesco, né? Como me classificaram. O Flamengo, que pensa só em si é legítimo, ele cometeu alguns procedimentos extremamente imorais, do meu ponto de vista, em toda a condução desses processos de televisão, e em toda a condução dos processos de apressar o retorno. E foi atendido em tudo. Foi absolutamente atendido em tudo. É óbvio que os clubes queriam que as coisas voltassem. Mas entender, jogador que no momento tá com vírus. Mas a carga viral não é assim. Não, mas o cara tá com vírus. Botar pra jogar e todo mundo aceitar, beleza, todo mundo tá assinando embaixo, vamos pro jogo porque o show não pode parar, the show must go on. Me parece uma coisa muito irresponsável. Quase que imoral. E a gente tá nisso no campeonato. Fora, Oliveira. Fora que tem um negócio seguinte, a gente vai empurrando com a barriga o momento em que vai aumentar e opa, agora não dá mais pra jogar. Não, o que tá acontecendo é que não há protocolo e não há nenhuma preocupação. E não há critério. Não há protocolo porque a partir do momento em que você permite que 4 jogadores que testaram positivo vão para o jogo, vão para o enfrentamento contra um outro time, e esse time também aceita, é porque não tem protocolo, rasga. Então é o seguinte, para de fazer teste que vai gastar menos. O teste não sai para nada. Se o teste dá positivo mesmo assim vai para jogo, bom, então para de fazer teste e rasga o protocolo, se é que tem espaço para rasgar ainda, né? Porque ele já foi completamente rasgado. E não há critério, por quê? Porque na Série B, o CS ele teve que jogar, e até ganhou, teve que jogar contra o Guarani de Campinas, primeira rodada, e jogou, tá? O Imperatriz do Maranhão teve acho que 12 casos, aí argumentaram, tá, mas nós viajamos com 19, se 12 deram positivos, não tem quem botar em campo, se cancelou. O Goiás na Série A foi cancelado por conta de uma liminar conseguida 5 minutos antes do jogo, e não é exagero, os times estavam em campo. Teve aquela cena patética do juiz recebendo um aviso no ouvido do árbitro e chamando o São Paulo e dizendo, vem cá, o pessoal, olha só, recebi um comunicado, o pessoal do tribunal lá vetou, o jogo está encerrado. 5 minutos para a bola rolar. 3 horas e 55 minutos da tarde. Tá? E na segunda rodada o Goianiense pode jogar com caso positivo, a CBF já sinaliza em outubro querer voltar com torcida para dentro dos estádios, então não há critério e não há protocolo. Vamos parar de enganar as pessoas. Não, mas é que tem o protocolo. Não tem protocolo. Não tem. Porque se o protocolo permite que os caras positivos joguem e não estabelece minimamente um critério, por que o CSA jogou, independente de qual que é certo ou errado, tá? Por que o CSA jogou e o Goiás não? Porque não há critério. Ou por medo de uma repercussão. O Goiás só não jogou porque era contra o São Paulo e repercute muito mais do que um CSA e Guarani na Série B. Então não há protocolo
e também não há critério. Bem, a gente está falando também do futebol no campo, dentro do campo, e chegamos a tocar no Grêmio, ainda não falamos sobre o Inter, não falamos sobre os jogos das decisões lá na Europa, mas eu queria voltar a um ponto no Grêmio que eu considero que nós não esgotamos, não exaurimos, que embora sendo reserva e com o que não concordam alguns colegas de bancada, não é possível mesmo com os reservas ganhar o confronto com o Fortaleza? Ceará. Qual é a escalação? Deixa eu ver aqui... o time estimado. O Pfeiffer postou, eu vou... Só deixa antes, é que eu tô com um negócio aberto aqui, tá? Tu quer fazer uma observação anterior? Do Grêmio. O Everton Cebolinha postou, foram 8 anos, 273 jogos, 69 gols, 6 títulos, dediquei grande parte da minha vida, me despeço do clube que aprendi a amar, tenho certeza que fiz sempre o meu melhor do primeiro ao último jogo. Só tenho a agradecer a todos que me ajudaram. Primeiramente a Deus, que ensina que tudo é possível ao que crê, a torcida, meus companheiros, funcionários, família, staff e amigos. Sem vocês nada seria possível. Levarei na memória lembranças muito boas de dias que qualquer jogador gostaria de viver e eu vivi aqui. O Grêmio é gigante. Fica aqui, meu muito obrigado, foi uma honra. E é muito emocionante a montagem do vídeo do Everton, que é um guri muito legal, cara. E ele é sincero. Ele é muito legal. Ele honrou, tá? Ele honrou. Quando eu vejo... Esse de fato é o ídolo do Grêmio. É um ídolo. Quando eu vejo... De novo jovem. Falar de jogador que veio aqui, não honrou a camisa, nem de Grêmio, nem de Internacional, e é considerado ídolo e sei lá o quê, não honrou, ou por falta de capacidade, porque tem muito jogador ruim que vem aqui, tirar 6 meses de grana ou mais, ou por falta de capacidade, ou por falta de, sei lá, espírito, né, pra não dizer outra coisa. E eu vejo um cara como o Everton, que tem muita capacidade, ou seja, tem bola e tem espírito, tem que valorizar esses caras. Porque, sim, o futebol é profissional, ninguém joga de graça, esse lance de jogar por amor, mas isso é amor também. Tem que valorizar esses caras. Porque tem um monte de gente que chega aqui, engana e todo mundo bate palma pra quem engana. Vou falar outro jogador que é demonizado por muitos torcedores, Luan. O cara foi campeão da Copa Brasil, campeão da Libertadores de América, e muitos preferem o Tcheco a ele. Não, o Everton, eu falei que ele é na essência um ídolo do Grêmio, porque, bom, antes de ser um grande jogador, tá? Porque eu acho que o caráter vem antes da qualidade. O Everton, no caso, tem os dois, tem caráter, tem qualidade. E tem uma sinceridade que eu gosto muito. Quando ele foi perguntado depois do Grenal, onde ele jogou muito, e para mim foi o melhor em campo, inclusive da semana passada, ele disse, cara, eu não tenho porque enganar ninguém. Eu não sou gremista de infância, sou cearense, mas até imagino que torce pro Fortaleza, né? Que não nasci gremista. Isso, e foi o que ele disse, com absoluta razão. Não nasci gremista, mas aprendi a amar o clube. Aí, claro que daqui a pouco sempre vai ter um chato para dizer, mas amar ganhando um dinheirão é fácil. Bom, tudo bem, todos nós aqui amamos rádio, mas ninguém vai trabalhar de graça. É claro que ele tem que conciliar as coisas e faz com muita propriedade. Tem essa série de jogos pelo Grêmio. Eu nunca vi o Everton reclamar de ser reserva ou de Pedro Rocha ou até de Fernandinho, quando ele até teria razão para reclamar. Nunca reclamou. Fez um dos gols, aliás, fez 2 dos gols mais importantes da história recente do Grêmio. É claro que aqueles gols do Pedro Rocha foram fundamentais, o gol do Fernandinho maravilhoso na final da Libertadores, mas ele tem 2 gols absolutamente históricos no Grêmio. Copa do Brasil 2016, quando o Grêmio dá fim ao seu jejum de 15 anos sem título, o Grêmio estava sendo eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Estava tomando 1-0, estava mal no jogo. O Everton pega uma bola na esquerda, corta, se não me engano, o Marcos Rocha, chuta entre as pernas do Marcos Rocha, no cantinho do goleiro, faz um gol, empata e o Grêmio se classifica jogando no Allianz Parque. Aquele gol foi fundamental. O Grêmio estava sendo eliminado naquela Copa do Brasil e o Everton classifica o Grêmio para a semifinal para iniciar os seus confrontos contra os mineiros. E o gol do Everton na semifinal do Mundial contra o Pachuca, já na prorrogação, é um gol brilhantemente narrado pelo Zé Aldo, absolutamente histórico. Porque o Grêmio estava indo para a penalidade, estava já na prorrogação contra o Pachuca e estava arriscado não pegar o Real Madrid na final. Emocionei, vou dizer para vocês por quê. Eu sei por quê. Cristiano, eu vendo Palentira, digo, vamos cair fora antes da final. Porque a gente vai com aquela ideia, isso aqui é um pouco nós.
é um pouco o trabalho da rádio, é o Rio Grande do Sul, é um pouco a nossa gente, Óbvio, é um pouco a nossa cultura. Eu só pensei numa coisa. E não foi pequeno investimento para ir lá. Não, Luiz, eu só pensei numa coisa, porque eu já tinha passado por isso em 2010. Eu só pensei, sim. cara, De novo, não. dá uma trabalheira ter que trocar. Eu tô com posição pro jogo da final. Dá uma trabalheira ter que trocar pro terceiro lugar. Vou ter que falar com os japoneses em inglês. É assim que funciona, tá? Porque tu liga, quem detém imagem do Mundial são os japoneses. Então eu vou ter que falar com os japoneses em inglês, porque eu não vou falar japonês. Então eu vou ter que falar de novo, eu vou ter que rasgar os japoneses em inglês, como aconteceu em 2010. Então eu só pensei nisso, porque cara, Mundial eu mal vejo o jogo porque eu tô com a cabeça, tu sabe como é que é. As pessoas não entendem, mas é um sentimento de trabalho da gente. Total. O Cristiano se emocionou. O Cristiano, que é um torcedor do Inter, confesso, ele se emocionou pela nossa conquista de chegar a uma final de campeonato mundial. E ali tinha aquela esperança de, puxa, vamos entrar pra história como a equipe que narrou a final e a conquista. E o Grêmio tava naquele 0-0 depois com o Atlético, e aí veio aquele, meu Deus do céu, porque bola parada na risca da área pro Cristiano Ronaldo. Real. Pro Real. Contra né? o Real. Contra o Real. Então, chamou de Madrid o Atlético, agora de Atlético o Real. Aí então, o Cristiano, quando saiu aquele gol do Cebolinha, que ele cortou pra dentro e ele meteu aquele goleiro baixinho, o goleiro foi crescendo durante o jogo, gente. Oscar Pérez. E ele deu aquela matada no goleiro, ali nos deu aquela... Só pra fechar sobre o Everton. Sim. E o Grêmio, por fim, foi o time que o levou à seleção brasileira, e na seleção brasileira tem papel de protagonismo em um título disputado e conquistado no Brasil, que foi aquela Copa América. E ele sai do Grêmio pela porta da frente, ele não se preocupa em nenhum momento em pensar apenas no seu umbigo, tá? Ele não daqui a pouco pensa só no bem dele, ele espera chegar a proposta boa para o Grêmio. O próprio presidente Romildo disse que era uma venda que ele precisava, e faz até com algumas janelas de atraso, e o Everton sempre soube entender, nunca tirou o pé de dividida e sempre foi peça importante. Para mim, esse cara, tá, na essência, é um ídolo do Grêmio e sai pela porta da frente. Para responder ao professor, o provável Grêmio, professor, é Vanderlei, Orejuela, Rodrigues, David Braz e Cortez, Darlan, Lucas Silva, Alisson, Tassiano e Pepe, mais Isaac. Esse é o time. O Vanderlei ficou, não? Não. É Paulo Vitor, Paulo Vitor? O Vanderlei ficou. Formação do Rafael Pfeiffer, Paulo Vitor, Orejuela, Braz, Rodrigues, Cortez, Lucas, Darlan, Alisson, Tassiano, Pepe e Isaac. Só troca o goleiro, então, é o time do Correio. É o time do Pfeiffer aqui que ele coloca. Obrigado, aqui, Pfeiffer. Com o Paulo Vitor e Orejuela. Isso. Não é ruim o time, professor. Dá pra ganhar do Ceará, né, professor? Não é ruim o time. O Ceará do Guto Ferreira. O Ceará tem Guto Ferreira, Juremiro. Por favor, a sua vez agora. Não, o professor já tá almoçando agora, tia. O que tu acha do Guto? É verdade, eu esqueci de fechar o microfone aqui, bati o talher. O Guto Ferreira... Mas acho que não é feio almoçar durante o programa. Não, claro que não, professor. Acho que home office é isso. No esfera pública, tem criança passando atrás do convidado, tem cachorro latindo, tem risada, tem mulher reclamando, tem de tudo. São os novos tempos, a nova normalidade. É muito melhor assim, cara. O rádio de hoje é muito melhor assim, natural. Antigamente os caras impostavam a voz e falavam com uma voz que eles não tinham. Hoje é muito melhor. Fecho contigo. Mas tem aqueles que têm a voz que estão sempre no ar. Exemplo, José Aldo Pinheiro. Porto Alegre, meio-dia, 45 minutos. Aí fora do ar falavam que nem a gente. Então fala que nem a gente primeiro. Muito bom. Mas o professor não concluiu, tem a impressão, nós acabamos atropelando ele. Entre uma garfada e uma palavra. Eu acho que é um bom time. Pode até obter um bom resultado, mas, de toda maneira, eu iria com os titulares. Se é para pegar 2 jogos, Grêmio Ceará, Grêmio Corinthians, e tem que poupar num, eu vou dizer para vocês vão achar esquisito. Eu pouparia contra o Corinthians. Entre a realidade e a tese, o senhor fica com a tese, professor? Não, é que do Ceará dá para ganhar. Então é melhor ganhar. E do Corinthians, se perder, não é absurdo. Com o time atual do Corinthians... Eu acho que tem que preservar, tá? Se vai preservar 8 jogadores, eu vou voltar a falar o que eu falei ali às 11h30. Preserva 4 hoje, 4 contra o Corinthians. Ao fim e ao cabo, os mesmos 8 serão preservados e tu não vai com um time completamente descaracterizado para campo.
Vamos pegar assim, ó, se hoje, tá? O Jeromel, que é um cara já com uma idade mais avançada, preserva o Jeromel, mas cala o Kahneman. Final de semana contra o Corinthians, tira o Kahneman e põe Jeromel com o David Braz. É isso que eu digo. Preserva jogadores, não dá para não preservar, tá? Ninguém tá dizendo para colocar os caras em campo, que nem lunáticos, até estourar o músculo e ficar 5 meses fora. Não é isso. É para preservar. Agora, não todos ao mesmo tempo. Eu acho que é esse botãozinho que falta ligar no Renato, que ele não entendeu ainda. E fecha os olhos para a realidade. Foi perguntado, Guimarães, na coletiva, final de semana, depois da vitória contra o Fluminense, e sobre o ano passado, ele já vão começar com papo de preservar de novo? Sim, porque ele vai começar a preservar também. E disse, o ano passado o Flamengo deu certo, mas podia dar errado. Vamos então, voltar falando. Se não vai aceitar argumentação nenhuma, poxa vida. Vamos voltar falando de Inter. Só uma última de Grêmio, tá? Que daí essa eu faria, tá? Que é o Luciano pelo Everton, do São Paulo. Esse assunto não é velho? Não sei. Acho que é de ontem. Eu acho que nem oficial foi ainda, né? Não é nada oficial, é de ontem. Nem oficializaram, não, ontem a gente não debateu no programa porque não tinha. Ontem pós-programa, tá? De tarde. Isso. Essa troca eu faria. Esse é um jogador de 2008 que teve uma lesão muscular séria. Mas é troca pelo Luciano, não é investimento. Aí vale. Se fosse para contratar e gastar uma grana, bom, aí a gente pode discutir. Como é troca pelo Luciano, eu acho bom jogador. Acho superior, inclusive, a contratação do Robinho. E num sistema de alas ele joga atrás também. Eu acho ele um extremo... A gente encerrou o programa ontem falando da contratação do Robinho. Eu acho o Everton superior ao Robinho. O Everton teve lesão também, como o Robinho teve. O Everton não tem um rebaixamento como o Robinho teve. É mais novo um pouquinho do que o Robinho, e acho que o ápice do Everton é melhor que o ápice do Robinho. O Everton foi um grande jogador. Foi um grande jogador no Atlético. Do Everton. No Atlético Paranaense, aquele que inclusive colocou um artilheiro de Campeonato Brasileiro, que foi o Ederson na época, e o Everton foi um jogador importante ali. O grande problema do Everton, que a gente pode, claro, estender depois do intervalo, é o número de lesões absolutamente inacreditável. Ele se machuca muito, o Everton. Ele se machucava demais no Flamengo e mesmo assim não chegava a ser um destaque, mas era um cara importante do time. O São Paulo tirou o Everton do Flamengo pagando a multa rescisória, quer dizer, ele nem negociou, pagou a multa para trazer ou para levar o Everton ao Morumbi. Ele teve bons momentos, mas ele tem um grave problema, ele se machuca muito, tá? Mas em termos de característica, o Everton é um cara para jogar aberto pela esquerda, para ser o reserva do PP, tá? Que hoje o Grêmio não tem um reserva do PP. O Everton chegaria para ser esse cara. O Robinho não, mas aí depois do intervalo a gente... São 4 as contratações que o Renato pediu, né? Um já está confirmado, o Robinho, o outro é o Everton, o outro é o Lukaku, né? Está se falando no centroavante do Ceará, não é Kleber o nome dele, né? Esse é boa contratação. É um menino. Essa é boa contratação, mas eu vou dizer uma coisa, eu não sei se pode, tá? Porque ele esse ano já teve uma transferência. Isso. Ele jogava, se não me engano, no Vitória, saiu jogando no Barbalha, jogou estadual pelo Barbalha e chegou no Ceará há pouco tempo. Eu já destaquei ele aqui no Ganhando o Jogo, falei dele nas minhas redes sociais também. É um centroavante de 1,99 m de altura, fez gol na primeira rodada do Brasileiro, fez gol importante nas finais da Copa do Nordeste. O Lukaku é bom, né? Eu não sei se pro Brasil... agora o Lukaku é bom. O Lukaku original é outro, tá? O Lukaku tá na melhor fase. Ô, Carlos. Diga. A Libertadores e a Sul-Americana vai ter uma flexibilidade nisso aí, de jogar por várias equipes na competição. Agora, não sei se isso vai se aplicar ao brasileiro também, Copa Brasil, enfim. Ele é chamado de Lukaku do Nordeste. O Lukaku real, que é o Romelu Lukaku, tá na melhor fase da vida dele na Inter de Milão. 12:36, ganhando o jogo pela Guaíba para Banrifest. Peça já a sua, direto no app Banrisul Digital. Voltamos já. Agora com 12:41, voltando com o Ganhando o Jogo pela Guaíba, em nome do Banco Banrisul, que tá com o Banrifest. Peça já a sua,
direto no app do Banrisul. O que é isso que eu tô falando aí para quem tá ligado agora, para quem tá acompanhando? Banrifest é a pulseira de pagamento do Banrisul. Peça já a sua no app Banrisul Digital e pague as suas contas, as suas compras, sem precisar levar o cartão de crédito. Isso é uma facilidade dos nossos tempos, conectado com o futuro. O Banrisul está lançando esse produto para os seus clientes. Então, entra lá no app e você vai saber como fazer. Bem, a gente não falou sobre Internacional. O Inter joga amanhã, 19h30, a sua partida contra o Santos. Um jogo em casa. Um dos jogadores saindo do campo disse: nós somos muito fortes jogando em casa. Tem a impressão que foi o Thiago Galhardo, naquelas entrevistas que eles mudou isso. Vocês imaginam o Inter com alguma facilidade para ganhar esse confronto com o Santos? Não por jogar em casa. Eu acho que... Não, facilidade não, mas favoritismo sim, vantagem técnica sim, porque eu acho o Inter mais time que o Santos. O Santos está numa fase bem complicada. Inclusive em termos financeiros, tá? Não pode nem contratar porque não pagou lá o Hamburgo da Alemanha por causa do Kleber. Mas essa história de jogar em casa ou não, eu até estou ainda fazendo uma pesquisa mais detalhada sobre isso. Isso acabou, tá? Com esse negócio de pandemia. A parte da pesquisa que eu terminei foi no campeonato alemão. A Bundesliga, até o momento da parada do futebol, o percentual de vitórias dos visitantes não chegava a 30%, tá? 29, deixa 30 para arredondar, tá? 30% de vitória dos visitantes. Sabe qual foi o percentual de vitória dos visitantes depois que o futebol voltou sem torcida? 51%. Pau a pau. De 30 para 51. Não, pau a pau não, porque além da vitória do mandante tem um empate. Além da vitória do mandante. Então quer dizer o seguinte: depois da volta do futebol, metade dos jogos depois da volta do futebol da Alemanha, metade foi vencida pelos visitantes. E a outra metade, aí tu divide. Parte vitória de mandante, parte de empate. O campeonato voltou com mais vitórias de visitante. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, é claro que é só uma rodada, ainda por cima cortada, porque foram só 6 jogos, mas chama atenção, o percentual foi o mesmo. 3 dos 6 jogos, portanto 50%, com vitória de visitante. Eu vou estender isso para falar dos campeonatos da Espanha, da Itália também, mas, enfim, quando não terminei ainda. Eu entendi, mas que tu faz um raciocínio chama atenção. Que o fator local ele perdeu força. Não existe mais. Tá, mas se comprovou. Não tem importância. A pandemia, eu acho que não, ela serviu de laboratório. Ela provou o que era importante no fator local. Era a torcida. Claro, o anímico, psicológico, o incentivo. É claro que jogar dentro do Beira-Rio pro Inter tem os jogadores aquelas questões sensoriais, a noção espacial das coisas. Cara, o exemplo que eu sempre uso, que do Zico lá para bater a falta no Maracanã, que ele mirava na placa de publicidade, que ele sabia porque ele passava a semana inteira lá. É claro que essas noções espaciais e sensoriais continuam, mas o apoio, o psicológico, o torcedor no estádio, o grito, o apoio, o incentivo, isso não tem. Então o fator local em termos psicológicos, em termos anímicos, ele não existe. Então eu acho que o Inter é melhor que o Santos em termos técnicos, tá? Só que seria melhor também se o jogo fosse na Vila, porque também não tem torcida. E justamente, hoje os gramados eles têm o padrão de 105 por 68. Antigamente tinha o Serra Dourada com 120 metros, o Maracanã com quase isso também. Isso, ao longo do tempo, com essa padronização imposta pela FIFA, também facilita a qualidade dos gramados de Série A de Campeonato Brasileiro, muito parecida. Claro, jogar no Beira-Rio é diferente de jogar na Vila Belmiro por essa questão sensorial, mas por tamanho de campo, sem torcida, não está se tornando um campo neutro, né? Exato. É aquelas lenda barra verdade, né, que o Grêmio na época do Serras diminuía a goleira e tal, isso hoje não tem mais, hoje é tudo padronizado. Então é o seguinte, quando o Inter ganhou do Curitiba a primeira rodada, vitória fora de casa, é claro que para efeitos de tabela, até porque daqui a pouco vão enfiar a torcida de novo, né, então isso vai mudar, mas para efeitos de tabela é importante. Agora, o Inter tinha, para mim, não vou colocar obrigação, mas grande vantagem, favoritismo, porque era melhor que o Curitiba. Não por jogar no Couto Pereira ou no Beira-Rio. E eu mesmo vale para Inter e Santos. Exato, esse é o período que eu creio que vão sobressair os melhores times de fato.
Independente de jogar em Fortaleza, em Salvador, em Porto Alegre, os melhores times têm a vantagem, né? Tu usaste o exemplo agora que eu ia usar também. O Fortaleza tomou 2-0 do Atlético Paranaense. Em situações normais, o fator local para o Fortaleza é fundamental. Cheio, né? É claro. Outra coisa que também foi provada, aí o número não é meu, aí se não me engano até do Salvo Espínola, que é um analista de arbitragem. Com os jogos agora sem torcida, pasme, olha só que coisa absurda. Os árbitros estão marcando mais faltas dos mandantes e mostrando mais cartões para os mandantes. Que surpresa, né? Me chamou a atenção no jogo do Inter agora não tem por que pipocar, né? Contra o Curitiba, porque não me parece ter a ver com um fator local ou com um ambiente com falta de torcida, mas sim com uma orientação do treinador, com uma disposição de posicionamento do time. O Inter fez um jogo com o time do Curitiba desde o começo, embora com alguma desorganização, titubeante, mas fez um jogo em que ele buscava um confronto no campo do adversário. Ele buscava atacar. Sim. Então, me parece que há uma tendência de postura do Inter, do Cudê, esse tipo de jogo adiantado, de imposição. O Inter tenta fazer um jogo, tem uma proposta de um jogo de intensidade e velocidade, mas ele não tem jogadores velozes, então ele tem essa limitação, ele tem essa dificuldade, porque para fazer esse jogo tu tem que ter controle de bola, troca de passes com qualidade e tem que ter jogadores velozes para dar sequência. Perfeito, Zé, o modelo do Cudê é esse, tá? Se vai dar certo ou não, o tempo que vai dizer. Eu acho que em alguns casos até dá, em outros não. Mas o Inter teve mais posse de bola que o Grêmio, por exemplo, nos 4 Grenais do ano. Aí vai dizer, mas o Grêmio ganhou 3 e empatou 1, que é o que importa. Mas em termos de modelo, de proposta, a proposta do Inter é essa. O problema é que o Inter, em alguns casos, não consegue executar a proposta. E a discussão é aí. Mas o Cudê foi contratado para isso, né? O Inter chegou um momento que olhou e disse, cara, do jeito que esse time tá jogando com o Odair e depois com o Zé Ricardo, nós não vamos em lugar nenhum. Vamos mudar isso. Trouxe o Cudê, que tem essa proposta clara de realmente campo do adversário, pressão na saída de bola, né? De forçar um jogo mais intenso e por vezes também correr mais risco defensivo, que até não acontece tanto. O Inter contra o Curitiba, por exemplo, o Curitiba teve um chute que foi do Matheus Galdesani, um chute quase do meio campo que explodiu atravessando, tá tremendo até agora. Mas não conseguiu chegar na área do Inter com perigo. Isso é um mérito, claro. Pergunta. O Curitiba é muito fraco e tal, mas a questão é justamente essa. O modelo do Cudê está sendo implementado. Alguns casos vai dar certo, outros não. E acho que quando a ideia é receber os jogadores perfeitos para a execução da ideia, as coisas vão melhorar. Professor. O que é melhor? Ter um jogador jovem e veloz que corresponde a uma ideia de jogo, mas com pouca inteligência, ou um jogador mais velho, mais lento, mas muito inteligente? Eu defendo a inteligência sempre. Mas tem uma coisa que tu usou no primeiro e não usou no segundo. Que foi? Corresponda à ideia de jogo. O segundo corresponde, porque se o segundo corresponder, eu prefiro o segundo. Mas se o segundo não corresponder, aí talvez... Tá, mas é que aí, Guimarães, ele usou uma coisa no segundo que não usou no primeiro, que foi a inteligência. Mas eu prefiro ter um cara inteligente que possa não ser o cara ideal para minha ideia, mas que ele vai entender o que eu quero, do que ter um cara burro que faz parte da minha ideia, mas não sabe executar. O Ganso é um jogador considerado... A gente vai entrar naquela, Carlos, do jogador tático. O jogador tático, ele é muito... O segundo seria um jogador tático, na verdade. O Ganso é considerado um jogador burro? Não. Mas ele não se aplica a nenhum modelo de jogo no Brasil, nenhum. Tá, mas te pergunto então com um caso concreto. É melhor ter o Potker em campo ou o D'Alessandro? D'Alessandro e Potker. Ou mesmo o Marcos Guilherme? Não, o Marcos... Entre D'Alessandro e Potker, enquanto o D'Alessandro ainda tiver as duas pernas, D'Alessandro. Eu acho que não há comparação entre os dois. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que o D'Alessandro, hoje ele tem muito mais importância como líder e como um cara que vai no segundo tempo segurar jogo do que um cara que se aplica no modelo de jogo descrito pelo Zé Aldo, que é o modelo do Cudê. Eu não vejo a aplicação do modelo do Cudê no D'Alessandro, mas respondendo a pergunta, os dois são reservas para mim, tá? O titular, eu vou dizer o time que eu testaria do Internacional, vou dizer...
Eu testaria do meio para frente uma linha com o Edenilson pela direita, o Praxedes pelo meio e o Bosquilha pela esquerda, e na frente o Thiago Galhardo com o Guerreiro. Eu testaria esse time. Sem o D'Alessandro, sem o Potker e sem o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme para mim é uma boa alternativa de velocidade no segundo tempo. O D'Alessandro para mim é uma ótima alternativa de liderança e de retenção de jogo no segundo tempo. E para mim qual outro que faltou aí? O Potker. O Potker eu não vejo como uma alternativa desprezível, eu já falei isso, embora alto índice de tomada errada de decisão, isso aí eu trabalharia com ele até a morte. Só uma coisa, tá? Não adianta só ter cérebro, o cara precisa se completar. Não adianta só ter cérebro. Se trabalhar a tomada de decisão com o Potker até a morte, aí eu acho que a tua tomada de decisão vai estar errada também, né? Não sei. Deu certo há 4 anos, não vai dar mais. Não sei. Eu vejo algumas ferramentas nele que não fazem com que eu despreze ele totalmente. Ele é um jogador forte e rápido e de arrancada. Isso aí pode ser, mas não pode penso, ser bem utilizado. Eu não acho o Potker desprezível. Eu acho que ninguém que chega a ser artilheiro de um campeonato brasileiro é desprezível. E ele foi pela Ponte Preta. Eu não acho isso. Eu só acho que na pergunta proposta de 2 jogadores completamente diferentes, que são Potker e D'Alessandro, para mim, pela inteligência, o D'Alessandro sempre vai se adaptar melhor. O Potker, ele pode ter intensidade, ele pode ter a força, ele pode ter o arranque, só que a bola vai chegar nele e ele vai sair correndo para lateral. Aí não serve. Sim, mas aí eu lembrei do... Fala, Magno. Não, a última chance, por assim dizer, que eu daria para o William Potker, para ver se daria certo nesse... mais uma, mas a última chance que eu daria a Potker seria como centroavante, na do Guerreiro. Se não der certo... Mas tem o Yuri Alberto agora, né? Não, tudo bem, tem o Yuri. Mas testa, coloca o Potker 2 jogos como centroavante. Se não render, deu, acabou. Eu não desprezo totalmente esse jogador pelas outras ferramentas, embora... E talvez eu tenha sido o cara que mais bateu nessa tecla, né, da inteligência, e falta inteligência. Só que aí a gente tem problemas maiores. Porque parece que sempre a gente vai entrar no D'Alessandro, que eu acho que é um jogador hoje que não se aplica ao modelo do Cudê. Eu vou dar um exemplo. Vamos tirar então o D'Alessandro. Eu vou dar um exemplo. Não, a comparação não é essa. Transfere pro D'Alessandro, eu entendi o que tu quer dizer, o torcedor vê de uma outra forma. Transfere a discussão pra zaga, Bruno Fux e Moledo. Aí não é cérebro, aí é característica. O Moledo é um jogador que pra mim é mais completo que o Bruno Fux, mas eu vou transferir pra outro setor que é mais grave. E a gente, de repente, a gente fala menos porque parece um setor meio periférico, só que no modelo do Cudê é um setor essencial. Eu tô falando das laterais. As laterais do Internacional são um problema, tá? Por quê? Porque eles jogam... porque eles são quase que avalistas de um sistema tático, eles jogam espetados, eles são atacantes numa formação ofensiva, eles são defensores, eles têm um processo de capacidade de leitura, eles precisam ter uma capacidade de leitura de espaço do corredor muito forte, e eu não vejo essa leitura por parte dos laterais, Juremir, que o Inter uma parte. Diga, por favor. Os jogadores do Inter são fatos que contrariam as boas teses do Cudê. Alguns sim, outros não. Mas laterais sim. Laterais sim. Quando um técnico chega, o que a gente fala do técnico? Que o técnico precisa ver o grupo que ele tem à disposição e montar o melhor time com esse grupo, certo? O Eduardo Cudê chegou com a ideia já pronta. Uma ideia de espetar os laterais, vou usar os mesmos termos que tu usasse agora, tá? Usar o lateral espetado como um atacante, como um cara que agride pelos lados. Tu tem um modelo que vai focar nesse trabalho e os teus laterais são o Rodinei e o Moisés, tem coisa errada. Eu acho que o melhor lateral esquerdo, agora eu vou dar de professor Pardal, o melhor lateral esquerdo que o Inter tem no seu grupo chama-se Patrick. Um jogador que a torcida tem um certo ranço, muitos colorados não gostam do Patrick. Eu acho o Patrick um cara inteligente para jogar, não acho o Patrick burro, acho mais inteligente que o Moisés, por exemplo, para jogar. Como é que é? Ele é competitivo. Competitivo, um cara forte. Não tem velocidade? Não tem. Mas tem uma proteção de bola. Às vezes até demais. A proteção de bola, às vezes ele vai dando bundada nos caras, mas vai ganhando espaço, vai ganhando terreno, tá? Eu acho o Patrick, como lateral esquerdo, um cara que pode render muito mais do que o Moisés, mesmo sem velocidade. Deixa eu só dar uma informação que não pertence ao esporte, tá? Porque isso é importante. Ela é de agora, 12h44.
Twitter oficial do governador do estado de São Paulo, João Dória. Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem sem sintomas, seguirei trabalhando de casa, cumprindo recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença. Tem até uma fala dele aqui, não. O Twitter oficial do governador de São Paulo. Nossa, a torcida por ele. Foi diagnosticado com Covid-19. Que ele não desejando que se recupere logo. Sofra, Ô Zé. Pois não, Cristiano. E que tenha uma pronta recuperação. Para fechar o programa de hoje, tá? A gente às vezes fala até com certa galhofa por conta do Juremir, do PSG e tal. Expectativa para hoje, melhor jogo do ano no futebol mundial, PSG e Atalanta. Melhor jogo em termos aberto, de ser um jogo legal para se assistir. A minha aposta, 4-3 pro PSG. É no talo, né? Puxa, é jogo aberto. Que beleza de jogo, 4-3 é legal. A expectativa de que seja o melhor jogo do ano, mas a realidade vai ser Ceará e Grêmio à noite aqui na Guaíba. Mbappé tá confirmado ou não? Ele era dúvida. Não. O time, o ataque é Sarabia, Icardi, Neymar. O time vou tentar de cabeça aqui. Navas. Neymar tá jogando de meia, tá? Isso. No PSG, tá muito bem. Melhor momento da carreira dele, técnica e mentalmente. Mas hoje vai mais à frente, porque a formação, se eu não me engano, ela é Navas, Kerer, Navas, Kerer, Thiago Silva, Kipembe e Bernat. Marquinhos de volante, Gueye e Ander Herrera. Neymar de atacante hoje, tá? A não ser que só joga com 2 atacantes, pode ser. Gueye, Ander Herrera, o volante é o Marquinhos, jogando de volante, já tá jogando há algum tempo assim. E na frente, Neymar, o Icardi e o Sarabia. Pode jogar com o sistema de 3 zagueiros, né? Mandando o Kerer e o Bernat, é difícil. Mas pode, com essa formação, fazer isso ou recuar o Neymar. Mas esse é o time provável do PSG. Dá orgulho ter um colega que sabe a escalação do PSG de cor. Uma diferenciação por causa da ausência do Mbappé, né? Como é que é, Juremir? Dá orgulho ter um colega que sabe a escalação do PSG de cor. Eu fiz isso, admito. Só por tua causa. Só por tua causa. Só por tua causa eu fiz isso. Professor, todas as nossas homenagens a ti. Que é o nosso... Pois não? Preciso encerrar, vocês são demais. Não, mas vou parafrasear um colega. PSG vai perder motivado. É isso aí. PSG vai perder pro Atalanta. Vai, tranquilamente. Vão apostar Vai perder motivado. Hein, Magno? Eu apostei uma grana que o PSG ganha com gols. Eu espero o gol dos 2 times. Espero que aconteça. Eu não tenho teu lastro financeiro, José do Pinheiro, então não vou apostar nada, apenas fica meu registro. Vamos deixar aquela gravação pronta então. Um abraço pra ti, Magno, professor Juremir, Carlos Guimarães, Cristiano falou bastante, o Cristiano hoje estava solto, né? Bonito a gente ver quando o Cristiano vem com aquelas... Muito bom. Aquela exposição cheia de tese. É bom essa figura. E hoje ainda me provocou, disse que eu tô no time dele, agora o time dos gordinhos. Amanhã voltaremos, 11 da manhã, 11h30 da manhã, com o Ganhando o Jogo. Tchau!